hoje é dia de falar de um dos assuntos preferidos aqui do canal. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e sejamos honestos, será muito difícil neste momento Carille justificar não colocar Miguelito nem entre os relacionados para os jogos do Santos na Série B. E por que eu digo isso? Vamos começar. Se você não está sabendo, Miguelito não estava no Santos nas 2 últimas semanas. Ele estava com a seleção da Bolívia até ontem à noite, jogando pelas eliminatórias da Copa. Ele foi titular, inclusive, nas 2 rodadas da data FIFA, a mesma em que o Brasil perdeu do Paraguai, ganhou apertado do Equador, e venceu os 2 jogos. Na primeira partida, lá em El Alto, que é mais alta que La Paz, a Bolívia fez 4-0 na Venezuela. Miguelito fez gol. E ontem, jogando fora de casa, a Bolívia fez 2-1 no Chile. Miguelito fez gol. Claro, eu sou a primeira pessoa que vai falar aqui que a Bolívia, se jogasse a Série B, provavelmente não subiria. Eu não sei nem se é uma hipérbole, não. A Bolívia é muito ruim. O Chile, inclusive, é pior ainda. É um negócio grotesco de ruim a seleção chilena atual. A Venezuela tem seus momentos, mas na altitude, enfim, muita gente perde lá. A gente não precisa nem criticar. Mas eu sou a primeira pessoa que vai dizer para vocês, não só que essas seleções são ruins, como ser titular de uma seleção de baixo nível não quer dizer muita coisa. Então, assim, o jogador da base do Santos foi convocado para a seleção de São Marino. Como é que ele não joga no profissional? Não importa. São Marino é grotesco. Você nasce em São Marino, você vai para a seleção. São Marino que ganhou um jogo nessa data FIFA, inclusive, primeira vez em 24 anos ou algo do gênero. Isso pouco importa, deu de vago. Você ser titular de uma seleção muito ruim não quer dizer que você precisa jogar no seu time, tá? Sei lá, a seleção de São Vicente Granadinas convoca jogador da 7ª divisão inglesa. E isso é verdade. Porque é o que tem, cara. É o que tem. É difícil achar jogadores profissionais em seleções tão pequenas. A Bolívia é muito ruim. Então, ter 2, inclusive, jogadores do Sub-20 do Santos, um titular da seleção profissional, o outro fez gol contra a Venezuela, que é o Enzo, não necessariamente significa que esses caras precisam ir para o profissional. Eu, inclusive, apesar do gol, insisto que o Enzo não está pronto e dificilmente estará pronto para jogar no nível que o Santos precisa. Não acho que se encaixa. Acho que, inclusive, muita gente se decepcionaria ao vê-lo jogar. Ele foi mal contra o Paysandu lá na primeira rodada também. Mas o caso do Miguel é diferente. Eu também vou ser a primeira pessoa a falar que entendo que o hype, né, de 2 anos atrás, quando ele tinha 18 anos, deu uma boa diminuída agora aos 20. Que problemas pessoais realmente tiraram, não sei se tiraram, porque parece que arrancaram, acabou. Não, mas deram uma pausa até na evolução que ele vinha tendo. Em nenhum momento eu acho que isso transformou ele num jogador ruim, tá? Eu assisto vários jogos do Sub-20 num ritmo menor do que o anterior, mas ainda assisto, vejo os jogos do Miguel na seleção e assim, é bem decente. E os minutos poucos que ele teve no profissional esse ano também foram bem dignos, principalmente contra o CRB lá em Maceió, em que ele colocou 2 companheiros na cara do gol e os caras perderam o gol. Mas é aquilo, se o Pedrinho não é pé torto e faz o gol, a gente tá elogiando o Miguel e a visão de jogo. Aí o cara chuta para fora e se esquece que o Miguel fez a jogar. A Bolívia fez, também graças ao Miguelito, pela primeira vez 6 pontos numa data FIFA, jogando fora de casa em uma das rodadas. Porque é a rodada dupla das eliminatórias. E esse sistema de ida e volta, todos contra todos, começou em 98. Você provavelmente não lembra, porque você pode ser mais novo, 2, porque se você é mais velho que nem eu, o Brasil não jogou as eliminatórias para 98, não, o atual campeão do mundo naquela época se classificava direto. Então o Brasil joga isso desde 2002, a Bolívia desde 98. E por que não fez? Porque jogando fora de casa, a Bolívia não vencia desde 93 pelas eliminatórias, quando fez um curioso 7-1 contra a Venezuela, outros tempos. As eliminatórias para 98, para 2002, para 2006, para 2010, para 2014, para 2018, para 2022, são 7 eliminatórias. A Bolívia ganhou exatamente 0 jogos fora de casa. Ontem, terça-noite, o Miguelito, numa bela jogada de movimentação, em que ele finge que vai para lá, entrando pela ponta direita, finge que vai na direção da linha de fundo, trava, o zagueiro vai, ele finta pelas costas, domina com uma qualidade absurda um passe que ia com mais força para trás dele, ele domina com a perna esquerda, já ajeitando para o chute e fuzila e faz o gol da vitória.
fez a Bolívia vencer fora de casa depois de 31 anos nas eliminatórias. O gol é dele. Uma jogada que muito Bagre perderia. Eu não sei se o Serginho faria. Eu não sei se o Serginho seria convocado para a seleção boliviana. Provavelmente seria. O Marcelo Moreno jogava lá até outro dia. E ele mal andava em campo, todo respeito. Mas nada consegue colocar na minha cabeça que um cara que tá ganhando do Chile em Chile, que tá ganhando da Venezuela, que veio aqui outro dia e empatou com o Brasil, por mais que tenha sido na altitude, que é titular de uma seleção que, querendo ou não, agora tá brigando por vaga na Copa, muito por causa dele, porque eles tinham 3 pontos, e graças a esses 6, foram a 9. Estão empatados com o Paraguai, que ganhou do Brasil na zona de repescagem. O Paraguai tá na repescagem, a Bolívia agora tá fora. E o Brasil só só um ponto à frente deles. Nada me tira da cabeça que esse cara, que na Copa América jogou contra o Valverde, que contra o Chile joga contra o Pulgar, Série A, que contra a Venezuela, sei lá, tinha o Soteldo do outro lado, é a seleção do Rincon, o Ferrarese, o Rincon não jogou, mas é o Ferrarese do São Paulo. Nada me tira da cabeça que esse cara não pode jogar 45 minutos para olhar e falar, ah, tá, agora entendi porque não joga. Porque não é possível que um cara que encara jogadores de um nível superior, como foi na Copa América e tem sido nas eliminatórias, que é a principal esperança da Bolívia, que fez gol da vitória da Bolívia, uma vitória inédita de 31 anos, não possa jogar minutos de Série B. É muito difícil o Carille conseguir justificar, por mais que a gente não possa assistir aos treinos do dia a dia, é muito difícil ele dar um argumento que justifique essa situação. Mais sobre isso em instantes. Antes, claro, mostro as 2 garrafas térmicas maravilhosas da GoCase, porque a GoCase tem parceria com o Vinte Santos e lá tem garrafas térmicas incríveis, como essas 2, tem listrada, tem preta, para você levar para o seu futebol, para sua academia. Você carrega assim, ó. Bonitinhas, são maravilhosas, estão lavadinhas inclusive, porque eu levei pro futebol de ontem e estava suja, está limpinha, bonitinha. Com o cupom EUVinteSantos, com o QR Code que está na tela, com o link que está na descrição, você leva garrafa térmica com 10% de desconto, frete grátis. Tem capinhas, que aí você compra 2 e leva 4. Tem todas as coisas que eu sempre mostro aqui, como copo térmico, o carregador portátil, que está sempre aqui à minha mão. Várias opções lá na GoCase. Várias opções o Carille também tem, ele não aproveita. O Miguelito é uma delas. Vamos lá, para complementar essa questão. Você pode, por exemplo, falar que o Miguelito não tem o físico, e ontem ele foi substituído, contra o Chile ele foi substituído, para aguentar 90 minutos na intensidade que o Santos precisa. Pode ser. Inclusive eu suspeito que realmente seja verdade. Mas se ele não jogar, não necessariamente 90 minutos, mas se ele não jogar 60, 70, ele nunca vai chegar aos 90. Como é que você vai fazê-lo ter intensidade? Colocando para jogar. Você pode falar que a leitura de jogo do Juliano, por exemplo, é muito boa. E é. Ele ocupa espaços dentro da área que raros jogadores ocupam sendo meias assim. Mas o Miguel ocupa. E pode perguntar para o Eduardo Jardim, meu parceiro de live do trio e dono do Jogo Falado, que ele vai falar contra a Venezuela. O cara do Jogo Falado vai falar, contra a Venezuela, no jogo 4-0, não só ele faz um gol dentro da área, como há outros movimentos em que ele se desloca da zaga, deixa a zaga perdida, só que aí os bolivianos, que são ruins, não acham o Miguelito. Ontem que acharam, ele deixou o zagueiro do Chile perdidinho. Se o Juliano joga também, porque tem um bom posicionamento dentro da área, e tem, reitero, o Miguelito também tem. Se o Miguelito consegue fazer algo que o meia titular do Santos faz, dentro do plano de jogo do Carille, e que o Serginho não faz, não é a do Serginho, não que eu saiba qual é do Serginho, mas enfim. Por que o Miguelito não pode ser esse substituto em uma ocasião? Não vamos mudar o plano de jogo, Miguel faz isso aí. Aí você pode falar, mas eu prefiro que ele jogue na ponta direita. Na base ele joga muito assim, e na Bolívia ele foi titular ontem assim, dando aquela revezada no meio, claro, mas tudo bem. A ponta direita do Santos hoje tem um titular, aparentemente vai continuar sendo, chegou anteontem, que é o Alain Quintana, um de um ano entre altos e baixos, que é o Otero, e um ruim, que é o Pedrinho. O Patati foi embora. Você vai olhar na minha cara, de forma bem honesta, e falar que o Miguelito não pode ganhar uma chance num segundo tempo, no lugar do La Quintana,
Num dia que o Otero tivesse mal e que entra o Pedrinho, poderia ser o Miguelito lá. No dia que o Pedrinho ainda colocasse ele como titular, não poderia ter dado minutos pro Miguelito, porque ele sempre sai, o Pedrinho não tem a menor condição de ficar 90 minutos. Porque o Miguel sabe jogar na ponta, levar pro meio, entrar na área, levar pra linha de fundo, muito lance no sub-20 que ele leva pra linha de fundo, mesmo não sendo destro. Tem uma crise na posição que ele sabe jogar. Não tô falando que ele vai ser a solução da crise, mas descobre se ele pode ser a solução, porque o Otero não foi, o Pedrinho não foi, coitado do La Quintana, o Patati não foi, pronto. O La Quintana chegou outro dia. Você pode dizer que outro meia da base que está treinando no profissional é melhor que ele, e o Carille pode dizer que prefere o estilo do Bernardo. E assim eu vou super apoiar, acho o Bernardo ótimo. Ele está lesionado de novo, são pelo menos mais 2 meses fora aí de lesão muscular que o Bernardo tem. Só esse ano acho que foram 4, se eu não estou errando a conta. O Bernardo que segue procurando soluções fora do clube, inclusive, porque ninguém consegue solucionar essas questões musculares do Bernardo. Então assim, não tem o Bernardo. O Bernardo não está treinando no profissional porque ele não está treinando. Está lesionado de novo. Quem é o único meia da base que pode subir? O Ian não é meia, tá? Só para lembrar. É volante. É o Miguel. Nada vai me dizer, nada vai me convencer, melhor dizendo, de que faltando 3 rodadas para o fim da Série B, você tem como uma melhor solução para o seu time para 2025, pensando no ano que vem, dar mais minutos para o Serginho e seus 34, se eu não me engano, do que para o Miguel, que tem 20 e vai estourar a base ao fim da copinha. Então ou fica no profissional ou vai embora. Ou fica no portão B, né? Você prefere descobrir se o Miguel serve, enfim, para 2025, quando ele já terá mais de 20 anos e não poderá jogar no sub-20? Ou você vai insistir no Serginho? Tô nem falando de ser titular, tô falando, reserva ali do Juliano. Reserva na ponta. Você tá pensando em 2025? É o Miguel a resposta. Você tá pensando agora, você pode até falar que é o Serginho, mas assim, com todo respeito, o Serginho colocou o Santos aonde nessa Série B? Não é na liderança, não é com grande vantagem pro acesso. Acho que a tendência é a gente ver o Miguel no Brasileiro de Aspirantes Sub-23, que vai começar agora no fim desse mês. O Sub-20 foi eliminado do Brasileiro, só tem o Paulista, ele já ganhou o Paulista, inclusive fazendo os gols do título ano retrasado contra o Corinthians na Vila. Talvez ele jogue o Brasileiro de Aspirantes. E aí, se ele jogar mal lá, você vai falar, jogou mal lá contra um monte de bagre Sub-23. Beleza, a gente descobre. Mas eu prefiro descobrir uma peça que o Santos cuida aí há 4 ou 5 anos, que escondeu por 2, 3 anos, que não foi mal nos 2 anos que está no profissional. Eu prefiro que essa peça a gente descubra se é boa mesmo no profissional do que contra o Cuiabá Sub-23, sei lá, contra quem o Santos vai jogar no Sub-23. É muito difícil para mim, o Carille ou quem quer que seja, olhar e falar, não vou escalar o Miguelito por isso, isso, isso. Eu não consigo achar o isso, nem o isso, nem o isso. Fico muito surpreso. É muito difícil justificar um jogador que decide eliminatórias da Conmebol, que coloca a horrorosa Bolívia na briga por vaga na Copa, vencendo fora de casa após 31 anos. Imagina ficar 31 anos sem ganhar um jogo fora de casa. Não merece uma chance na Série B. Muito difícil me convencer disso e ele não vai conseguir.